E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês e hoje eu vou falar para vocês sobre marcas de oralidade. Essa matéria é muito questionada quando se diz respeito ao uso da língua culta, da língua portuguesa e também em redações para concursos, ok? Então vocês fiquem ligados, vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Ok, dando início à nossa aula, a primeira coisa que eu oriento vocês a fazer é acessar o meu blogspot, que é o netcomunicaexplica.blogspot.com. Nele vocês encontrarão todos os meus vídeos, ok? Tem aí abaixo, como vocês podem ver, um blog para leitura que é Embracing the Inner Child. Este é um dos meus blogs do WordPress que fala sobre vários temas relacionados à vida, ao comportamento humano, à nossa interação com o ambiente e com as pessoas. Isso pode agregar valor na vida de vocês. Portanto, eu aconselho que vocês leiam este blog, ok? Peço também que vocês façam inscrição no canal, curtam, compartilhem, acionem o sino para que vocês possam receber notificações e façam sugestões e comentários, que são super bem-vindos. Ok, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula, porque vocês devem estar se perguntando o que este termo, marcas de oralidade, significa. Marcas de oralidade são traços da linguagem informal que podem aparecer em textos. Normalmente isso se dá por meio de gírias, expressões e regionalismos comuns usados no cotidiano. Embora a aplicação seja frequente, deve-se evitá-la em contextos que exijam o emprego da norma culta da língua portuguesa. Vocês vão ver alguns exemplos a seguir. Então, o primeiro exemplo é com relação a reticências. Tem este e mais um outro que vocês verão a seguir. Então, nós temos aí a frase: nada disso teria acontecido se você sabe. Como vocês podem perceber, nesta frase há uma interrupção de um pensamento para subentender algo. Então, quando há essa interrupção de pensamento para que haja subentendimento, significa que a pessoa com a qual você está interagindo, ela sabe do que você está falando. Exatamente por isso que foram usadas as reticências aqui. Mas numa linguagem formal, isso deve ser evitado. Portanto, essa frase ficaria assim: nada disso teria acontecido se o presidente da empresa tivesse planejado uma estratégia. Ou seja, a frase completa, sem interrupções e sem uso de reticências, ok? Daí percebe-se que parece que a situação será resolvida. Como você pode perceber, novamente o uso das reticências, só que neste exemplo para demonstrar hesitação, para demonstrar dúvida com relação ao que está sendo mencionado. Outro erro também aqui é com relação ao uso da expressão daí, que é uma expressão usada na linguagem coloquial, ou seja, num contexto informal. Então, esta é a forma correta da frase. Percebe-se que a situação será desenvolvida. Ou seja, ela é simples, direta e transmite a mensagem de modo completo. A seguir, como vocês podem perceber, eu vou ler para vocês exemplos de frases que fazem uso de interjeição. São 3 frases. Então, esta é a primeira. A disciplina é o elemento-chave do aprendizado. Então, como vocês podem perceber, interjeições expressam sentimentos, ou seja, sensações de tristeza, de alegria, de espanto,
de admiração, de surpresa. Então, expressões do tipo, ah, epa, opa, puxa vida, ora, uai. Essas expressões transmitem a ideia de sentimento e devem ser evitadas em contextos da língua formal, da língua portuguesa. Ok? A frase correta é esta que vocês estão vendo. Disciplina é o elemento chave do aprendizado. Mais um outro exemplo de interjeição. Nossa, que é uma forma reduzida de minha nossa. A desigualdade social é muito grande hoje em dia. Também deve ser eliminada, ok? Mais um outro exemplo. Tomara que a situação de pobreza seja erradicada no mundo. Tomara também é uma outra interjeição, portanto deve ser evitada. Como vocês podem perceber, essa expressão é muito usada no dia a dia para expressar desejo que algo aconteça. Portanto, aqui nesta frase foi feita uma adequação. Espera-se que a situação de pobreza seja erradicada no mundo. Agora, como vocês podem perceber, eu vou passar a seguir para vocês aí 2 exemplos de palavras que sofreram uma redução na escrita. Como vocês veem aí, eles não sabem para que serve este dispositivo. Nessa frase tem o uso da preposição para, que foi reduzida exatamente na maneira em que ela é falada na língua informal. Para. Portanto, na língua formal, deve ser evitado esse tipo de construção. Portanto, fica assim. Eles não sabem para que serve este dispositivo. Este outro exemplo aqui, temos 2 casos. O uso do tá, que é uma forma reduzida do verbo estar, e o pra, como eu acabei de explicar para vocês anteriormente. Tá tudo bem, portanto, não há motivos para se preocupar. Esta frase, da maneira correta, fica desta forma. Está tudo bem, portanto, não há motivos para se preocupar. Atentem-se que a linguagem escrita deve ser completa, portanto, reduções como deste tipo devem ser evitadas, ok? E também na linguagem informal é necessário que faça o uso correto da língua portuguesa para que possa, desta forma, haver a transmissão de uma mensagem clara, objetiva, que transmita confiança. Agora, nessas próximas frases que vocês vão ver a seguir, existem expressões de confirmação, normalmente usadas no final de frases como pergunta. Elas são feitas com a intenção de poder confirmar algo, de poder se certificar de alguma coisa. Então, neste primeiro exemplo, tenho a impressão de que tudo parece tão estranho, sabe? A única coisa que deve ser feita é eliminar essa expressão de confirmação. Tenho a impressão de que tudo parece tão estranho. Um outro exemplo. O encaixe das peças deve seguir o modelo, entende? Elimina-se a expressão de confirmação. O encaixe das peças deve seguir o modelo. Ele vai ali, mas chega logo. Tá? Além de ser uma forma reduzida, uma palavra que foi escrita reduzida, ainda assim está sendo usada como expressão de confirmação e deve ser eliminada. Ele vai ali, mas chega logo. Estamos quites, certo? A mesma maneira deve ser eliminada. Estamos quites? A situação é desconfortável, né? Né também é uma forma reduzida da expressão não é. E além disso, está sendo usada como expressão de confirmação, portanto, deve ser eliminada. A situação é desconfortável?
Agora, a partir deste ponto aí, vocês vão ver expressões que buscam chamar a atenção de alguém. A chamar a atenção de alguém para que você possa transmitir a mensagem. Olha, a vida não é tão simples quanto parece. Então, nós temos aí a expressão olha, que deve ser eliminada, ok? A vida não é tão simples quanto parece. Veja só, se quiser solidificar o aprendizado, deverá mostrar empenho e dedicação. Então, essa expressão, veja só, da mesma forma que a expressão anterior deve ser eliminada, ok? Se quiser solidificar o aprendizado, deverá mostrar empenho e dedicação. Como vocês podem ver, neste exemplo nós temos o uso da palavra bem. A gente sabe que é um advérbio de modo, só que em linguagem informal, normalmente ele é usado no início de uma frase, normalmente em reuniões, normalmente quando alguém quer explicar sobre alguma coisa para várias pessoas, faz o uso desse advérbio de modo, porém ele é desnecessário. Ele pode ser eliminado tranquilamente sem prejudicar o significado da frase. Bem, hoje vamos abordar o tema do aquecimento global. Hoje vamos abordar o tema do aquecimento global, ok? Neste exemplo aí nós temos o uso do aí. Todo mundo sabe que aí é um advérbio de lugar. Da mesma forma que temos aqui, ali, lá, acolá, temos aí. Normalmente as pessoas usam este termo com a intenção de empregá-lo para substituir uma conjunção. Normalmente isso acontece quando a pessoa não tem um vocabulário rico. Então, por ausência, eles acabam empregando essa palavra em vários tipos de situações para se referir a várias sequências de acontecimentos. Portanto, deve ser evitado e usar uma conjunção apropriada para o contexto, ok? Aí está o exemplo. Você deve anotar as explicações e aí revisá-las em seus estudos. Você deve anotar as explicações para revisá-las em seus estudos. E eu aposto com vocês que vocês já devem ter percebido, já devem ter conversado com alguém que usa esse termo aí para contar uma sequência de fatos e acontecimentos. Normalmente isso aí significa um empobrecimento da língua portuguesa, ok? Temos aí, como vocês podem perceber, a expressão tipo assim, que é uma das piores expressões usadas na língua portuguesa. Tipo assim, as pessoas querem saber sobre o curso só para especular. Depois, elas usam a informação em benefício próprio. Ela deve ser evitada. O que se percebe neste exemplo é que ela foi usada com a intenção de descrever algo. E normalmente ela é usada com este propósito. Porém, deve-se evitar a qualquer preço. Ok? Neste caso aí eu fiz uma adaptação para transmitir uma mensagem mais harmoniosa, ok? Nota-se que as pessoas querem saber sobre o curso só para especular. Depois elas usam a informação em benefício próprio. A crise econômica mundial é estranha, quer dizer, bem confusa. Como é possível perceber, aí foi usada a expressão quer dizer. Normalmente essa expressão quer dizer é uma expressão de retificação. Ou seja, você usou essa expressão para corrigir alguma coisa que foi mencionada na frase. O que acontece que normalmente se percebe,
principalmente em redações de concurso, às vezes por desconhecimento do uso correto dessa expressão, as pessoas acabam fazendo uso dela como se fosse uma partícula de realce. Como vocês podem ver aí na frase, a crise econômica mundial é estranha, quer dizer, bem confusa. Se vocês estiverem prestando um vestibular ou um concurso, ao invés de construir uma frase dessa maneira, simplesmente vocês podem ser objetivos e diretos. A crise econômica mundial é bem confusa. Como vocês podem perceber, redações para concursos e para vestibulares normalmente exigem um conhecimento apurado da língua portuguesa, mas além disso, o que eles mais exigem do candidato é o uso de um vocabulário objetivo, claro, direto e com uma linguagem neutra, ok? Aí vocês vão me perguntar com relação a este exemplo aqui. Neste exemplo aqui, eu faço uso da expressão isso não quer dizer. É uma expressão muito mais completa. Essa expressão, por exemplo, se vocês forem fazer algum concurso, alguma redação para concurso, vocês podem usá-la, porque ela retoma o que foi mencionado anteriormente. Por exemplo, vocês estão falando sobre um determinado assunto, e aí, para que vocês possam dar uma informação sobre o que foi mencionado antes, vocês usam esta expressão para poder fazer o devido esclarecimento, ok? Então, desta forma aqui é correta. Isso não quer dizer que se deve desconsiderar tal situação, ok? A seguir, vocês vão ver uma sequência de expressões típicas da linguagem coloquial, mas também, principalmente, vocês vão ver a aplicação de dois verbos com o valor de um. Como, por exemplo, acabar desrespeitando, acabar violando, acabar provocando. Vocês podem perceber que eles normalmente fazem este tipo de... Uma pessoa normalmente faz esse tipo de construção usando o verbo acabar com o sentido de resultar em alguma coisa. Então, acabar desrespeitando, resultar em desrespeito. Acabar violando, resultar em violação. E assim por diante. Estes dois verbos com valor de 1 deve ser evitado porque é típico de linguagem informal, ok? Temos exemplo aí. Autocontrole é necessário para que o indivíduo não acabe fazendo besteira. Então, dois verbos com valor de 1, acabar fazendo. Mais a expressão fazer besteira, que também é típica da linguagem coloquial. Fazendo as correções, autocontrole é necessário para que o indivíduo não haja de modo precipitado, ok? Se você não se policiar, vai acabar perdendo a cabeça. Mais um outro caso de dois verbos com valor de 1 e mais a expressão perder a cabeça, que também é típica da linguagem informal. Fazendo as correções, se você não se policiar, perderá o controle da situação. Vocês conseguem perceber que a linguagem fica bem mais neutra e objetiva e transmite muito mais confiança? Vamos ao próximo exemplo. Respire fundo para não acabar perdendo o juízo. Mais um outro caso de dois verbos com valor de 1. E também a expressão perder o juízo, que é usada no nosso cotidiano. Fazendo as conversões, respire fundo para não ficar furioso.
Respire fundo para não enlouquecer. Aquela circunstância acabou resultando em tragédia. Simplesmente poderia dizer assim: aquela circunstância resultou em tragédia. Ok? Agora, a seguir, vocês vão ver aí o uso do verbo ficar com o outro verbo seguido do sufixo NDO. Então, expressões do tipo ficar comendo, ficar escrevendo, ficar pesquisando, normalmente são usadas na nossa linguagem cotidiana, não são corretas em uma linguagem formal, porque normalmente o verbo ficar é usado para mencionar que alguma coisa acontece continuamente. Então, ele fica sempre estudando à tarde, ele sempre estuda à tarde. É a mesma coisa. Outro caso também super interessante para abordar com vocês é com relação ao uso do verbo viver mais o verbo seguinte com o sufixo NDO. Viver lendo, viver insultando, viver pensando. Normalmente o verbo viver ele é usado com a intenção de demonstrar que alguma coisa acontece continuamente, alguma coisa acontece regularmente. Isso é típico da linguagem informal e deve ser evitado em situações formais. Portanto, tenham atenção. Aquela menina vive aprontando. Logo, seus pais têm motivos para pegarem seu pé. Também temos a expressão típica da linguagem coloquial, pegar no pé. Fazendo as conversões, aquela menina comete erros frequentemente. Logo, seus pais têm motivos para azucriná-la. Às vezes passa pela minha cabeça que aquele indivíduo não presta, não é boa pisca. Então, temos a expressão passar pela cabeça, um indivíduo que não presta, um indivíduo que não é boa pisca. Fazendo as conversões, às vezes tenho a impressão de que aquele indivíduo não tem boa índole. A única coisa que vocês devem ter cuidado com relação ao uso formal da língua portuguesa é com relação em que situações vocês devem usá-las. Normalmente em uma reunião de trabalho, normalmente com pessoas cultas, numa entrevista de emprego que exige que vocês façam o uso correto da língua portuguesa para que não cause uma má impressão. E também quando vocês forem prestar concursos e tiverem que escrever uma redação dissertativo argumentativa, que todo mundo sabe, exige uma linguagem clara, objetiva, uso de terceira pessoa, impessoal, ok? E, portanto, deve-se evitar expressões que são usadas na nossa linguagem cotidiana, principalmente expressões que a gente sabe que não são bem aceitas dentro de um contexto formal, ok? Muitas pessoas fazem uma fezinha com a intenção de mudar de vida. Então a expressão fazer uma fezinha significa fazer apostas, jogar na loteria. Muitas pessoas fazem apostas, jogam na loteria com a intenção de mudar de vida. Moradores de rua não têm um lugar decente para hangar. Hangar significa fazer uma refeição. Moradores de rua não têm um lugar decente para almoçar ou jantar. Só ressaltando aqui para vocês, o verbo ter, ele está com acento circunflexo, porque quando ele vai para o plural, ele deve ser acentuado. E neste caso aqui, ele está concordando com o núcleo do sujeito, que é moradores. Ok?
O sujeito é moradores de rua, o núcleo do sujeito, moradores. Agora é hora de forrar o estômago. É uma linguagem figurada que deve ser convertida para uma linguagem formal, em contextos formais. Agora é hora de almoçar, agora é hora de jantar, agora é hora de fazer uma refeição. Estar no rango e não ter dinheiro para comprar comida é muito complicado. Temos a expressão estar no rango e o uso reduzido da preposição para. Fazendo as conversões, estar com fome e não ter dinheiro para comprar comida é muito complicado. Eles decidiram fazer uma boquinha na lanchonete da esquina. Então temos a expressão fazer uma boquinha, que significa fazer um lanche rápido, fazer uma refeição rápida. E, fazendo a conversão para a língua formal, posso também usar o verbo comer, que vai me dar aí maior neutralidade ao transmitir a mensagem. Eles decidiram comer na lanchonete da esquina. Aquele indivíduo é mão leve, por isso é necessário que se proteja. Temos aí o adjetivo mão leve, comumente usado no nosso dia a dia, para se referir a uma pessoa que tem hábito de furtar objetos. Porém, numa linguagem formal, esse adjetivo deve ser evitado. Fazendo as substituições, aquele indivíduo é furtador, por isso é necessário que se proteja. Muitas pessoas se deixam levar por falsas notícias. Como vocês podem perceber, temos a expressão deixar-se levar por alguma coisa, muito frequentemente usada. Fazendo as adaptações, vai ficar assim: muitas pessoas são manipuladas por falsas notícias. Aquele rapaz quebra um galho enorme em casa. Logo podemos contar com ele em qualquer situação. Então a expressão quebrar o galho de alguém, é uma expressão que não é aceita em contextos formais. Portanto, deve ser adaptada da seguinte forma: aquele rapaz ajuda bastante em casa. Logo, podemos contar com ele em qualquer situação. Mais um outro exemplo aí para vocês. As crianças sempre me avacalham quando estou estudando. Tem o verbo avacalhar. Ele é considerado chulo, portanto deve ser substituído. As crianças sempre me atrapalham, sempre me incomodam quando estou estudando. Fui impedido de entrar na festa ontem e, de quebra, ao ir embora para casa, tropecei em uma pedra e feri meu rosto. Temos aí, de quebra, que essa expressão tem a intenção de fornecer uma explicação adicional. E temos aí a redução da preposição para. Com as correções, fui impedido de entrar na festa ontem. Além disso, ao ir embora para casa, tropecei em uma pedra e feri meu rosto. Muitos adolescentes racham o bico, morrem de rir, quando se deparam com situações hilárias. Vocês podem perceber que a linguagem coloquial é espontânea e eu acredito que seja exatamente por causa disso que muitas expressões são criadas no nosso dia a dia, porque ela permite esse tipo de construção. A linguagem de rua, ela é desprovida de limitações. É por isso que ela tem toda essa flexibilidade. Fazendo as conversões, muitos adolescentes dão gargalhadas quando se deparam com situações hilárias.
Trabalhar aqui está osso. Quem nunca ouviu essa expressão? Tá, forma reduzida do verbo estar, e osso, todo mundo sabe que quando se pensa em osso, a primeira coisa que vem à ideia é algo que seja duro, rígido, firme. Então, se é duro, rígido, firme, dá a ideia de algo que seja difícil. Portanto, fazendo as conversões, trabalhar aqui está difícil. Imagine você usando esta expressão em uma redação dissertativo-argumentativa. Você está prestando o vestibular e faz esse tipo de construção. Isso mostra que você tem um conhecimento limitado com relação ao uso da língua culta. E se você está desenvolvendo uma argumentação para defender uma tese sobre algo, é importante que você faça valer as suas ideias. Para que isso aconteça, a linguagem a linguagem formal vai proporcionar toda essa credibilidade à sua redação, ok? Trabalhar aqui está difícil, como já foi mencionado. Então vamos para o próximo exemplo. Nessa altura do campeonato, ele já deve ter concluído o concurso. Então, nessa altura do campeonato, significa depois de tantos acontecimentos, ele já deve ter concluído o curso. A explicação que me deram está sem pé nem cabeça. Que significa não fazer sentido. A explicação que me deram não faz sentido. Percebem aqui como que ficou bem mais uniforme a frase e que permitiu mais credibilidade ao transmitir a informação, mais seriedade. É exatamente este o propósito da língua formal. Este é o propósito de usar a língua culta. Não necessariamente que vocês tenham que usá-la o tempo todo, somente em situações que se faça necessário. Ok? O segredo é deixar rolar até que tudo se normalize. Então temos a expressão deixar rolar, que pode simplesmente ser substituída pelo verbo aguardar. O segredo é aguardar até que tudo se normalize. Tem pessoas que se viram para ter um ganha-pão. Temos aí vários termos de linguagem coloquial. Temos aí o uso do verbo ter, no sentido de haver ou de existir, que deve ser evitado numa linguagem culta. Temos aí a expressão virar-se, temos aí a forma reduzida da preposição para, e temos a expressão ter um ganha-pão. Então, fazendo as conversões, há pessoas ou existem pessoas que tentam resolver as dificuldades para obter o sustento. Ok? O comportamento daquele jovem pegou bastante mal. A expressão pegar mal deve ser substituída. Portanto, o comportamento daquele jovem causou bastante má impressão. Eles encheram o saco do pessoal responsável pelo evento. Temos a expressão encher o saco, que pode ser substituída por causar perturbação, ou mesmo causar aborrecimento, ou causar incômodo. Eles causaram perturbação ao pessoal responsável pelo evento. Ok, obrigado aí por assistirem ao vídeo, ok? Só mencionando aí para vocês, a linguagem coloquial é a melhor linguagem que existe, porque vocês não têm limitação, vocês se expressam exatamente como vocês se sentem e é maravilhosa. O propósito de se ensinar a linguagem
culta da língua portuguesa é para que vocês possam saber empregá-la dentro de contextos formais, para que vocês possam conseguir transmitir a mensagem suas com clareza, com objetividade, para que vocês possam transmitir respeito, porque a gente sabe que existe e não tem como evitar a língua culta. E vocês, em um momento ou outro da vida de vocês, irão precisar de aplicá-la, ok? Vou sugerir a vocês que escrevam no caderno de vocês uma lista de termos e expressões coloquiais que vocês usam no dia a dia e façam a conversão para uma linguagem formal da língua portuguesa. Isso vai ajudar muito vocês a escreverem uma redação com termos neutros, de maneira que vocês evitem usar expressões consideradas como vício de linguagem, ok? Um abraço para vocês. Era exatamente essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus.